Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula rápida sobre PG, progressão geométrica, e que aparentemente parece ser simples, mas tem aí alguns complicadores que vocês vão ver no decorrer da aula. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil, pedagogo, trabalhando aqui no Japão e também produzindo vídeos aqui através deste canal para atender não apenas aos meus alunos daqui, mas também alunos do Brasil, cujo engajamento aumenta dia a dia. Eu já aproveito também, caso você ainda não esteja inscrito nesse canal e gostar da aula, não deixa de fazer a sua inscrição e também deixa ativado o sininho para estar recebendo semanalmente novas aulas com novos vídeos. E se gostou da aula, deixe seu like, isso é bastante importante para divulgar esse canal que não é monetizado e sim existe apenas para atender aos alunos, ok? Vamos então para a nossa aula de hoje, vamos lá. Seja a PG 24, 36, 54, ao somar o quinto e o sexto termos dessa PG, tem C. Então, observe, gente, quem vê pela primeira vez, aparentemente vai pensar, mas é muito simples. Eu calculo o quinto e o sexto termo e somo. E ao ver essa sequência, dá a impressão que são números inteiros. Por exemplo, se fosse o segundo e o terceiro termo, era só somar 36 com 54, né? Daria 90. Mas o quinto e o sexto termo que é o complicador. Bom, mas tem muita gente que está iniciando isso de uma PG e às vezes não sabe exatamente qual que é o conceito principal. Pessoal, PG é aquela sequência numérica onde o termo qualquer ele é resultado da multiplicação do termo anterior com uma razão. Isso está muito complicado. Vou fazer aqui um exemplo, uma progressão geométrica bem simples para você entender. Então, 3, 6, 12, 24. Você já percebeu. Você viu que essa sequência aqui, o 6, por exemplo, é resultado de quem? Resultado do 3 multiplicado por 2. O 12 é o 6 multiplicado por 2. Ou seja, à medida que eu vou multiplicando por uma razão, aliás, essa razão tem que ser única, não pode ter variação na razão. Então, se eu adotei a razão 2, é só ir multiplicando por 2. Cada número aqui, você vai obtendo o próximo termo. Ok? E quando eu tenho um termo que eu não consigo descobrir assim, olhando, basta você pegar o termo da frente e dividir pelo de trás, olha. 12 dividido por 6 dá 2. Assim como 6 dividido por 3 também dá 2. 24 dividido por 12 também dá 2. Ou seja, você pega o termo e divide pelo termo anterior. Aí você descobre a razão da PG, que é a progressão geométrica. Muito bem, antes de mais nada, vamos colocar aqui também o termo geral de uma PG. O termo geral de uma PG é dado por AN é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1. Onde o AN é o termo que eu quero descobrir, ou o termo que eu quero definir. O A1 é o primeiro termo sempre. O Q, nesse caso aqui, é a razão, ao contrário do Rzinho que a gente utilizava na PA, que é a progressão aritmética. Tá? E o N é o número de termos, é em que lugar o termo está. Então, por exemplo, o 54 está no terceiro termo. Então, o N é 3. Entendeu? É assim que a gente define essa formulinha da PG. Muito bem. Agora, é o seguinte, ao somar o quinto termo, então se eu quero descobrir o quinto termo, o que eu preciso? Na verdade, antes de resolver isso aqui, eu preciso descobrir a razão, que é o quê? Porque o A1 eu tenho, o A1 nesse caso aqui é o 24. Então, como eu disse anteriormente, para eu descobrir a razão, basta fazer o quê? Pegar o termo qualquer e dividir pelo termo anterior. Então eu vou pegar o 36 e divido por 24. Bom, aqui a razão deu uma fração. E quando acontece uma fração, o melhor caminho é tentar simplificar ao máximo. Tá? Então eu vou simplificar aqui por quanto? Eu poderia simplificar por 6 direto, mas quem não sabe simplificar, quem não tem as manhas, né, de simplificar, vai simplificando por 2 inicialmente. Tá? Até ela se tornar irredutível, ou seja, tem uma hora que não vai dar mais para dividir por nenhum termo mais. Então, eu vou fazer aqui já direto por 6. Se eu fizer por 6, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 4. Ainda dá, né?
ainda dá. Por quanto? Por 2. Se eu dividir aqui por 2 vai dar 3, e se eu dividir aqui por 4 por 2 vai dar 2. Então vai dar 3 sobre 2. Então a minha razão é 3 sobre 2. Então, para eu calcular agora o quinto termo, basta substituir na fórmula aqui. Então, A5, porque é o quinto termo, igual a A1. A1 meu é 24. Elevado, então, assim, como é fração, eu vou colocar entre parênteses para não misturar aqui. Então, 3 sobre 2 elevado a n menos 1. Bom, quem é meu n? Se é o quinto termo, meu n é 5. 5 menos 1 vai dar 4. Então, dica. Pessoal, quando você vai descobrir qualquer termo, nesse caso aqui, você eleva a uma unidade menos do que o termo que você vai descobrir. Se é 5, você coloca 4. Se fosse 8, colocaria 7. E assim por diante. Tá? Então, esse expoente aqui é sempre uma unidade menor do que o termo que você quer descobrir. Muito bem, agora vamos desenvolver isso aqui. Então, meu A5 será igual a 24. 3 elevado à quarta potência vai dar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes seguida. Isso vai dar 81. O 2 elevado à quarta potência, sempre lembrando, gente, que numa fração elevada a uma potência dentro do parênteses, essa potência tanto vale para o numerador como para o denominador, tá? Então, por isso que tem que desenvolver a potência aqui do 2. Então, 2 elevado à quarta potência, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Bom, aqui também eu vou simplificar. Antes de fazer essa multiplicação, eu vou simplificar aqui. Percebe que dá para dividir o 16 e 24 por 8? Se eu dividir aqui por 8, vai dar 3. Se eu dividir aqui por 8, vai dar 2. Então ficou 3 vezes 81 sobre 2. O 81 não dá para simplificar por 2 e o 3 também não dá. Então agora você já pode fazer a multiplicação. Então 81 vezes 3 vai dar 243 sobre 2. Então, meu A5 é igual a 243 sobre 2. Bom, como é que eu vou fazer para descobrir o A6? A6, eu poderia utilizar a mesma fórmula, fazer A6 igual a 1 vezes a razão, que eu já tenho, elevado à quinta potência, não é isso? Mas eu não preciso utilizar essa fórmula de novo, sabe por quê? Se você quer saber o A6, que é logo depois do A5, não é melhor eu pegar o A5 e multiplicar pela razão? Então, o A6, eu vou pegar o A5 e multiplico pela razão, que é 3 sobre 2. Mas quem é meu A5? Meu A5 eu acabei de descobrir. É o 243 sobre 2 multiplicado por 3 sobre 2. Como nesse caso não é possível eu simplificar, então vou ter que fazer essa conta aqui mesmo, tá? Então 243 vezes 3 vai dar quanto? 243 vezes 3 vai dar 729 sobre 2 vezes 2 vai dar 4. Pronto, eu já achei aqui então os dois termos A5 e o A6. Meu A6 agora é 729 sobre 4. Bom, agora sim, agora vamos fazer a soma, já que ele quer a soma do quinto e do sexto termo. Então a minha soma será A5 mais A6 será igual a 243 sobre 2 mais 729 sobre 4. Por incrível que pareça, muitas vezes alguns alunos têm muita dificuldade em fazer essa simples operação de soma de frações. Então, vamos fazer aqui um passo a passo para que você recorde ou relembre como que era feita essa soma. Então, eu tenho essa soma, vou chamar de S, igual. Observe que aqui, gente, eu tenho os denominadores 2 e 4. Então, eu tenho que trabalhar com o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é aquele número, o menor número, que é possível você dividir tanto por 4 e por 2. Então, uma das dicas que eu dou sempre é o seguinte: quando você tem 2, ou não importa a quantidade de denominadores, pega o maior deles. Se o maior deles for divisível por 2, nesse caso por 2, então o meu mínimo será 4. Então você já coloca aqui o 4
sob uma única barra e vai fazer aquela continha. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 243 vai dar 486. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 729 vai dar o próprio 729. Igual. Agora basta somar os numeradores. 729 mais 486 vai me dar 1.215. Então, a minha soma será 1.215 sobre 4. Então, a alternativa C de casa. 1.215 sobre 4. Entenderam, pessoal? Olha só, antes de finalizar essa aula, deixa eu só falar outra coisa. Eu falei sobre os denominadores. Alguém poderia perguntar, mas professor, e como é que eu vou saber? E quando não é possível? Por exemplo, se aqui no lugar do 4 fosse um 5. Bom, quando é um número que não é divisível pelo outro, aí você vai fazer aquela barrinha, né? Tá? Vamos fazer do próprio 2 e 4. Se fosse 2 e 4, seria 2 e 4, faz a barrinha. Coloca o 2 aqui, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá por 2, o 1 repete, 2 dividido por 2 dá 1. Quando aqui todos os termos aqui do lado esquerdo é 1, significa que já fechou. Então 2 vezes 2 vai dar 4. Então o mínimo é 4. Tá? Isso para quem aí já esqueceu do processo de achar o mínimo múltiplo comum. Muito bem, gente, por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!